Vamos dar início à nossa reunião de executivo de dia 12 de outubro de 2010. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os trabalhadores do município que estão aqui também connosco, e comunicação social que nos vai ver depois a posterior. Público, não sei se temos alguma intervenção do público hoje. Está alguém inscrito? Temos alguém inscrito? Engenheiro Bruno? Ou Paulo, temos alguém inscrito do público? Não, boa tarde. Não, Sr. Presidente, não nos chegou nenhuma informação nesse sentido. Ninguém. Bem, muito obrigado. Portanto, não temos público. Dar aqui também, colocar, já disse antes de começarmos a reunião, o ponto 14 será para retirar. Ao nível do RGPD tem ali algumas descrições que não poderiam estar. Alguém se opõe à retirada do ponto? Não. Portanto, vamos dar início à nossa reunião. Período antes da ordem do dia, quem dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sou eu só, hoje, do lado E eu também, Presidente. Muito bem, a vereadora Inês também querá. Engenheiro do Barreiro. Bom, nós fizemos hoje de manhã a visita ao Canil, mas vamos falar sobre isso na próxima reunião, considerando que queremos que a reunião decorra mais rapidamente para as nossas necessidades posteriores e, portanto, vamos só fazer uma pequena intervenção sobre no período antes da ordem do dia, sobre a questão das terras de Cabral e a comemoração dos 500 anos da morte de Pedro Álvares Cabral. E sobre isto nós queríamos dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, que gostaríamos de ser convidados com maior antecedência e provavelmente na última reunião de Câmara teria sido possível darem-nos nota do programa e eventualmente do convite que nos fizeram, que infelizmente nem todos nós podemos corresponder, e portanto deixava aqui esta primeira era para, sempre que possível, pelo menos com 15 dias de antecedência, nos avisem das atividades em que querem que a gente esteja presentes, porque nem sempre é possível corresponder. Depois, queria dizer que, enfim, dada a riqueza do cartaz apresentado, provavelmente foi um fim de semana muito intenso, porque entre 8 e 11, tivemos, enfim, uma série de atividades, apesar de serem via streaming. Não sei se ficaram gravadas e se estão disponíveis para ver a posteriori. Eu não pude acompanhar, mas pareceu-me um cartaz bastante ponderado. Tinha só duas notas que gostaria de fazer e que, em nome do Partido Socialista, queria deixar como recomendação. Em primeiro lugar, estar a comemorar 500 anos da ligação entre Portugal e o Brasil é de facto importante. Nós temos uma Casa do Brasil e, portanto, nem sempre sabemos retirar devidamente essa vantagem, até com a própria Embaixada, mas parece-me estranho que em 14 pessoas envolvidas nesta iniciativa, entre convidados e moderadores, só aparecessem duas mulheres. Julgo que no século XXI, quando há exigências, digamos que na igualdade de género, que quando este tipo de iniciativas acontecem, que também sejam tidas em atenção essa possibilidade, porque de certeza absoluta que para além da Mariana Cabral e da Inês Fonseca Santos, haverá certamente mais senhoras que poderiam enriquecer este painel de comemorações dos 500 anos da morte de Pedro Álvares Cabral. E depois, também quando se fala no equilíbrio do género e da raça e da cor, também entre tanta gente, também podíamos ter, enfim, maior diversidade do que aquela que tivemos e, portanto, fica aqui esta nota para uma iniciativa que me pareceu meritória, apesar de eu não ter podido participar nem ter visto nenhuma das conversas que estavam agendadas e, portanto, que merece, digamos que o elogio globalmente, mas com estes reparos que eu fiz no início, sendo certo que 500 anos da morte de Pedro Álvares Cabral não se esgotam claramente num fim de semana e, portanto, certamente haverá condições de continuar a falar da ligação entre Portugal e o Brasil e da importância que tem Santarém nessa matéria e também falar, obviamente, naquilo que tem a ver com a vida de Pedro Álvares Cabral. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sra. Vereadora, a nossa Vice-Presidente também irá falar desse evento. Eu só quero dizer que realmente foi um sucesso e é muito
deu-nos um grande regozijo que tantos destes nomes, ou seja, reconhecidos, e inclusive um ex-ministro do Brasil e pessoas da cultura brasileira e portuguesa tivessem-se associado a nós para isto. Claro, podemos sempre melhorar, mas realmente teve um grande impacto. Também aqui um agradecimento a toda a equipa da cultura, na pessoa da nossa vice-presidenta, toda a equipa que trabalha com ela e também nos nossos serviços que trabalharam muito para que isso acontecesse, mas desde já passo também a palavra à vice-presidenta Inês Barroso, que também iria, entre outros, falar neste evento. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas nesta reunião de executivo de hoje. E realmente o primeiro ponto que coloco é precisamente o programa que tivemos da celebração dos 500 anos da morte de Pedro Álvares Cabral, a que denominados por Terras de Cabral. Denominamos Terras de Cabral. Eu gostava de relevar aqui dois aspectos que me parecem ser de maior importância. O primeiro é realmente o programa, o painel de oradores que nós conseguimos trazer para estas comemorações. Creio que todos nós nos orgulhamos de termos conseguido trazer nomes tão sonantes como Gilberto Gil, como João Goberno, por exemplo, nem vou dizer muito mais, mas todos nós nos orgulhamos por termos conseguido trazer a Santarém nomes tão sonantes como aqueles que tivemos ao longo destes 4 dias. É certo que houve aqui um envolvimento, para isto ser possível, houve um envolvimento enorme dos serviços de cultura, de todos os trabalhadores ligados não só à divisão de cultura como ao projeto municipal Santarém Cultura, da equipa de informática, da equipa de eletricidade, da equipa de relações públicas, de toda uma série de contactos que foram sendo diligenciados antes da realização do evento e, portanto, fica aqui para já um agradecimento a toda esta equipa que montou as Terras de Cabral em Santarém. Fica também este reconhecimento nosso de que o programa e os oradores que tivemos foram realmente de excelência e, em terceiro lugar, dizer que esta é uma iniciativa que pretendemos repetir, ou seja, a celebração dos anos da morte de Pedro Álvares Cabral é uma iniciativa que queremos repetir nos próximos anos. Portanto, já estamos em diálogo aberto com a Embaixada do Brasil para outras iniciativas que possamos vir a concretizar e a dinamizar em conjunto, quer para reavivarmos um pouco e reativarmos um pouco as iniciativas na Casa do Brasil, quer para também colocarmos no mapa do turismo nacional um património que é único, é a nossa Igreja da Graça, a nossa Casa do Brasil, e revitalizarmos também o turismo religioso que passa por Santarém e que vem ver o Santíssimo Milagre e que vai para Fátima e que terá mais uma razão assim para visitar Santarém. Segundo ponto que gostava de salientar, uma vez que a próxima reunião de Câmara já é depois da realização do mesmo, é que o município será um dos 2 municípios co-organizadores de uma ação dinamizada pela Protege, Movimento pelo Tejo. No dia 24 de outubro teremos uma ação que é promovida pelo Movimento Protege, como eu dizia, com o Cartaxo e Santarém a serem 2 municípios que vão acompanhar e que vão apoiar logisticamente, com instalações, com iniciativas também, e dizer que pela parte de Santarém vamos também acompanhar um percurso que será feito entre Caneiras e Valada. Portanto, em Caneiras haverá uma leitura, seguramente que os senhores vereadores irão receber o programa, e eu não quero estar a ser muito maçadora relativamente ao programa, mas em Santarém, nas Caneiras, a Associação Amigos de Caneiras também se associou à organização, bem como o Clube de Canoagem Scalabitano, que irá depois acompanhar, dinamizar o trajeto em canoa entre Caneiras e Valada. Portanto, fica aqui já o convite para dia 24 de outubro de 2020 para se juntarem a nós a partir das 9 da manhã em Caneiras, 9h30 em Caneiras, para acompanharmos esta ação em defesa também do nosso Tejo. Uma concentração histérica por um Tejo livre. Muito obrigada. Vereadora, eu também só gostava de dar aqui nota de uma coisa, antes de passarmos ao período de ordem do dia, que era, eu vou depois pedir ao Gabinete de Apoio à Presidência
que combine com todos, eu gostaria que todo o Executivo, em novembro, nós vamos fazer agora uma, mas gostava que em novembro todo o Executivo visitasse as obras e as empreitadas que estamos a decorrer pelo Conselho. Portanto, vamos depois tentar chegar a contacto com todos para, nomeadamente, irmos a Alcanede, irmos à Várzea com questões de aquedutos, aqui em Santarém. Portanto, temos várias a decorrer neste momento, ao mercado, e para nós, se calhar, durante a primeira quinzena de novembro, mais para o final, seria importante, e vamos ver uma data para todos podermos visitar em conjunto essas empreitadas. Muito bem, período da ordem do dia. Presidente, dá-me só licença só para dizer só uma questãozinha, uma coisa rápida. Sim, Sr. Vereador. Boa tarde a todos, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes. Só em continuidade do que o Sr. Presidente e a Sra. Vereadora Inês, Sr. Vice-Presidente, disse em relação ao programa que decorreu neste fim de semana, como o Vereador Rui Barreiro disse que não tinha oportunidade de ter visto, está disponível encontram-se disponíveis no site do município todas as gravações. São cerca de 1 hora mais ou menos cada uma, portanto, aproveite e veja a riqueza do painel. Pronto, assim poderá depois ver como decorreu. Era só isso. Muito obrigado. De ponto 1, de Solancis, Sociedade Exploradora Pedreiras S.A., apresentando pedido de encerramento de Pedreira Val de Lagarto, a PA 143, sendo o detentor da licença de exploração Manuel Pereira Bento em Alcanede, deste município, processo número 38/2008/88. Algum dos senhores vereadores dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dar aqui nota também que isto tem sido acompanhado pelo ICNF, que nos pediu até alguma celeridade nestes processos. De Ibercalçadas, número 2, apresentando pedido de encerramento de Pedreira Cabeça da Ladeira, PA 179, número de ordem nacional 6.189, localização em Cabeça de Ladeira, Freguesia de Alcanede do município, processo número 38/2008/120, 03 Durão e Santo, extrações de rochas, limitada, apresentando pedido de encerramento de Pedreira, Valdemar, número 4, PA, número 100... peço desculpa, eu já estava a ler os dois, peço desculpa. Mas pode ler que nós até ao ponto número 6 não temos nada a opor. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3, já estava a ler, portanto, Alcanede do município, processo número 2008/2015, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, de Nuno Manuel dos Santos, apresentando pedido de encerramento de Pedreira no Covão dos Porcos, de origem da Ordem Nacional, número 5.934, localizado em Pé da Pedreira, na freguesia de Alcanede deste município, processo número 38/2010/32. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5 e 6 têm a ver com dois pedidos de direito de preferência na zona do Mergulhão. 05 de Cristina Isabel Abadeço dos Anjos Brás, apresentando pedido de pronúncia sobre o direito de exercício de preferência referente ao número 3 do direito na travessa do Mergulhão, número 6, na União de Freguesias da cidade de Santarém, deste município, processo 06/2020/475. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De 06 de Cristina Isabel Abadeço Anjos Brás, apresentando pedido de pronúncia sobre o exercício de direito de preferência referente a cabo número 9, na travessa do Mergulhão, número 6, na União de Freguesias da cidade de Santarém, deste processo número 06/2020/526. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 7, isto depois foi enviado uma nova agenda, porque o ponto estava mal ajado, isto não era uma proposta de aumento de capital, isto era uma cobertura de capitais próprios da Viver Santarém, isto é algo que também já tínhamos falado, salvo erro, na apresentação do orçamento do ano passado, que tem a ver com a cobertura de capitais próprios, porque em 2014, quando das alterações que existiram na Viver Santarém, passou para o município de Santarém o Palácio Landal, mas passou pelos valores que tinha passado anteriormente para lá, mas nesse intermédio, e depois o ROC também começou mais, os ROCs só mais tarde detectaram isso, o Palácio Landal tinha sofrido alterações do ponto de vista da sua qualificação, até com fundos comunitários. Portanto, isto é a regularização dessa vertente que não tinha sido feita em 2014. Não sei se algum dos vereadores quer dar a palavra. Sim, Sr. Presidente. Tínhamos aqui algumas questões para colocar. Em primeiro lugar, dizer que esta é uma matéria que
O ROC enviou um ofício, de acordo com os dados que nos fizeram chegar, que foram poucos, claramente poucos, em 20 de novembro de 2019, e, portanto, nós já estamos quase um ano depois dessa comunicação do ROC ao Conselho de Administração da Viver Santarém, e, portanto, parece-nos um bocado estranho que só agora seja agendado este assunto. Por outro lado, também nos parece que deveríamos ter tido mais informação e deveríamos ter conversado mais detalhadamente sobre o assunto, até porque sobre a Viver Santarém, o Partido Socialista já solicitou aqui nesta reunião de Câmara informações sobre as alterações às tarifas, às prestações pagas, etc. E até agora ainda não vimos respondido a essas questões, que na altura o Sr. Presidente disse que ia colocar ao Conselho de Administração da Viver Santarém e depois nos iria remeter. Portanto, não tivemos qualquer informação. E, portanto, o Partido Socialista vai votar contra esta proposta, por um lado, por considerar não ter os esclarecimentos que devia ter tido da Viver Santarém e da Câmara, e, por outro lado, por considerar que, desde 2014, visto que é isso que aqui se refere, que terão sido originados, digamos que alguns prejuízos por força da transferência da competência do município da área da cultura e do urbanismo até hoje, na documentação que nos fizeram chegar foi claramente pouca. Aliás, não temos qualquer informação, nem de atas, nem de assuntos que as câmaras anteriores possam ter deliberado desde 2014 até hoje sobre o assunto. E, portanto, era importante que, em situações futuras, que houvesse pelo menos a necessidade de conversarmos, até porque todos nós somos pessoas urbanas e que não temos problemas nenhums em conversar. Poderíamos ter feito uma reunião até sobre a matéria, que eventualmente poderia, enfim, dar-nos alguns dados que nos pudessem perceber o que é que se tinha passado. Face aos dados aqui apresentados e à ausência de informação adicional, o Partido Socialista vai votar contra. Sr. Vereador, só dá nota que isto é uma matéria meramente contabilística. Isto foi algo que em 2019 foi detectado pelos ROCs, quer dizer que o município de Santarém tem mudado de ROCs e às vezes há interpretações diferentes, e ainda bem que assim acontecem. Houve que chegar aqui em 2019 o ROC da Viver Santarém também detectou esta situação, como eu estou a dizer. Isto era um imóvel que quando foi feita a passagem para a Viver Santarém de vários imóveis, que depois regressaram ao município de Santarém, este imóvel regressou com um montante diferente do que estava, porque voltou com o montante que estava. Isto porquê? Porque, entretanto, como nós sabemos, houve obras no Palácio Landau. E isto, quanto em 2019, isto era para ser feito no ano 2020, não foi logo feito. No início do ano, porquê? Foi só após os dois revisores oficiais de conta do município de Santarém e da Viver de Santarém chegarem a um entendimento, e depois o que aqui está já resulta dos entendimentos que os dois ROCs tiveram, sendo certo que isto era algo que nos foi dito para que durante o ano 2020 deveria ser regularizado, e portanto ainda estamos a tempo de o fazer. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Ponto 8. Apoio ao projeto de natação adaptada, agrupamento de escolas Sá da Bandeira, EB23 Dom João e Sr. Escola... Presidente, só para facilitar a gestão da reunião, nós não temos nada a objetar até ao ponto 22. Muito bem. Vamos colocar então, mas para a ata, ponto 9, pedido de apoio para transportes escolares para o CRI Torres Novas, processo ponto 10, apoio ao projeto de canoagem, agrupamento de escolas Sá da Bandeira, retificação de valores remanescentes. Ponto 11, atribuição de apoio financeiro ao Centro Cultural e Recreio Alexandre Plano. Eu aqui não participo na votação, que eu já pertencia aos órgãos e houve algumas alterações, não sei ainda se pertence aos órgãos, se não, portanto, no ponto 11 não participo. Ponto 12, atribuição de apoios financeiros externar ao Grupo Desportivo Cultural Os Líderes da Várzea para a realização de obras na sua sede social. Ponto 13, atribuição de apoio financeiro externar ao Centro Cultural e Desportivo Alvitéis de Valfigueira para a realização de obras na sua sede social. Ponto 14, habitação social, rendas em dívidas, proposta de anulação. Este foi retirado, peço desculpa, este foi retirado. O ponto 14 está retirado. Ponto 15, habitação social, atualização do agregado familiar, revisão do valor de renda mensal e alteração de titularidade do contrato de arrendamento. Ponto 16, Santa Casa da Misericórdia de Santarém, apoio ao projeto dar aqui só nota que o ponto 16, 17 e 18 têm a ver isto com a inovação social
e a projetos que estão a decorrer pela CCDR. Houve 3 entidades do Santarém que se candidataram e foram contempladas com apoios comunitários, e nós estamos também a ajudar estas 3 entidades. Projeto de Inovação Social Quinta dos Afetos, Carta de Compromisso de Investimento Social e Candidatura ao Programa de Parcerias para o Impacto, a subter pelo Centro Paroquial da Maria da Abrã. Ponto 18, a FARP, a Associação de Familiares e Amigos de Doentes Psicóticos, apoio ao projeto inclusivamente. Ponto 19, Trânsito, Avenida António Maria Batista, de atribuição de lugar de estacionamento reservado às comunidade reduzida, 20, Clube de Handball São Vicentense, Cedência de Transportes Municipal como turista. Ponto 21, contrato administrativo específico, delegação de competência entre o município de Santarém, União de Freguesias de Cidade de Santarém, obra, qualificação de associação da Rua de São Pedro. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 22. Empreitada de qualificação do Lar Ramiro Nobres e Rua Mendes Pedroso, proposta para a contratação da empreitada, aprovação do projeto de execução. Dar nota que, à semelhança de outros projetos que já aqui vieram, eu queria dizer isto também, não sei se o Sr. Vereador vai perguntar, este projeto ficou deserto, já foi lançado uma vez, e tivemos que subir os montantes da empreitada e, portanto, ultrapassar os limites que nos estão atribuídos, e, portanto, vem aqui esta empreitada em virtude disso mesmo. Muito bem. Os Srs. Vereadores, candidatos à palavra? Sim, quer eu, quer o Sr. Vereador José Augusto, queremos falar sobre este assunto. Muito bem. Se calhar começava eu, pode ser? Sim. Boa tarde, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Analisando este projeto, aquilo que vai acontecer é passarmos de 11 lugares de estacionamento neste local para 2. Eu acho que não estou enganado no que estou a dizer. E, se bem se lembra, aqui o ano passado houve até um senhor que foi aí falar precisamente disto, e nem de propósito, este fim de semana fui a Santarém, dei uma volta pelo centro histórico, e a pergunta que lhe faria é a seguinte: qual é que é a estratégia do município para revitalizar o centro histórico e atrair pessoas? E faço uma pergunta simples: será acabar com o estacionamento no centro histórico e afastar as pessoas de viver no centro histórico, o que me parece um erro, ou, pelo contrário, seria trazer pessoas a viver no centro histórico e a dinamizá-lo cada vez mais? Parece-me que esta proposta e este caminho é precisamente o oposto. Ou seja, ao reduzir o estacionamento, as pessoas inevitavelmente vão se afastar e vai ficar deserto, como eu, com muita pena minha, o vi no sábado à tarde. Eu até fiquei chocado ao percorrer as ruas do centro histórico. Algumas lojas que eu ainda pensava que estavam abertas já estão fechadas. Portanto, um centro histórico sem pessoas não é execuível. E acho que este caminho leva-nos a isso, Sr. Presidente. Era só isso. Bem. Sr. Vereador Rui Barreiro. Eu só queria acrescentar, relativamente à intervenção do Sr. Vereador José Augusto, o seguinte: eu acho que é importante que se requalifiquem os largos e, portanto, digamos que esta requalificação do Largo Ramiro Nobre é uma requalificação importante. Agora, tem que haver uma estratégia clara de apoio ao estacionamento e à segurança dos moradores, nomeadamente, e dos utilizadores do centro histórico para o estacionamento. É preciso que os outros largos, enfim, tenham segurança naquilo que é o estacionamento, e é preciso que haja uma estratégia do município, seja ele a pensar num silo alto, seja ele nas alternativas de estacionamento para quem vai ao centro histórico e para quem lá mora, porque sem isso, por muita requalificação que aconteça, nós não conseguiremos ter um centro histórico com vida. E, portanto, a nossa posição de voto relativamente a esta matéria é uma posição de abstenção, essencialmente porque não vislumbramos. Não tem a ver com com o facto de sermos contra, porque se fôssemos contra, votaríamos contra a requalificação do Largo Ramiro Nobre, é o facto de não vislumbrarmos, aquilo que me parece que deve ser acompanhado destas intervenções, que é uma estratégia de revitalização e de condições de estacionamento ou de apoio ao estacionamento para quem lá vive e para quem necessita de utilizar o centro histórico. E por isso a pergunta complementar àquilo que o vereador José Augusto já fez é: o que é que o município pensa fazer para, por um lado, garantir a segurança de quem precisa de estacionar nos outros largos ali à volta e, por outro lado,
que perspectiva tem de poder oferecer aos moradores ou àqueles que queiram ir morar para o centro histórico e àqueles que precisam de ir ao centro histórico, relativamente àquilo que é o estacionamento, que todos sabemos que também faz parte da vivência do dia-a-dia de hoje. Muito obrigado, senhores vereadores. Eu só queria dar nota de uma coisa relativamente à questão da diminuição e fazer aqui um reavivar de memória. Efetivamente, houve alguns munícipes, moradores do centro histórico, que vieram falar connosco sobre dois projetos que nós estávamos a desenvolver. Um, que é este, o Rua Mendes Pedroso, e o outro era atravessa o Largo dos Pasteleiros. Quer dizer, e era aí a contestação não foi sobre este projeto, quero-vos dizer que este projeto foi falado com algumas dessas pessoas que vieram cá reclamar e nós não avançámos com o projeto do Largo dos Pasteleiros, e assim que retirava muitos lugares. Quero dizer que as intervenções que estão desenhadas para o centro histórico, neste momento, não retiram lugares ao centro histórico, e nomeadamente ali na Santa Margarida aumenta alguns lugares, aqui retira, mas há uma compensação, e nós também temos outras bolsas e estamos em fase de adquirir alguns terrenos que nos permitirão ter algumas bolsas dentro do centro histórico que possamos ultrapassar isto tudo. E também quero dizer que este tipo de projetos têm sido debatidos com a Associação de Moradores do Centro Histórico. A Associação de Moradores do Centro Histórico é partidária destas soluções, e quero que isto aqui também fique claro, e das muitas reuniões, umas que eu tenho do ponto de vista político, mas também do ponto de vista técnico. Há uma associação que tem reunido e tem dado contributos muito importantes, nomeadamente a aquisição de alguns terrenos e algumas bolsas, é sugestão deles, assim como outras sugestões têm vindo da parte deles. O vereador José Augusto veio este fim de semana, eu estou muitas vezes no centro histórico, também há alguns lugares no centro histórico que têm bolsas de estacionamento que temos que reganhar a confiança de lá deixar os nossos carros, porque houve períodos em que as pessoas não tinham confiança de estacionar nesses lugares. Hoje já têm essa confiança, portanto, há que o conseguir. E sobre a estratégia, nós sabemos, e já o que dissemos várias vezes, os planos estratégicos de desenvolvimento urbanos que os municípios apresentaram, eu já fiz chegar essa documentação aos senhores vereadores há 3 anos atrás, não só do PEDU, mas como também tudo aquilo que era a estratégia de mobilidade para estas zonas, e isso foi-vos entregue, falam sobre estas e, portanto, esperamos que seja uma obra que se concretize rapidamente. É uma obra que vai ter muita arqueologia, e essa questão do fator arqueologia pesa muito em virem ou não virem muitos concorrentes a estas empreitadas. Esta empreitada tem mais de 1/3 de arqueologia. Quero-vos dizer que também a própria Diocese viu este projeto, é do seu agrado, ganha-se ali um adro, e portanto é uma igreja que tem uma grande vivência na nossa cidade, e queremos crer que este projeto vai ao encontro de todos, sendo certo que com este aumento esperamos também que a questão da arqueologia, nomeadamente, que era a questão que nós percebemos que teria aqui algumas questões, possa ser ultrapassada. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 23 tem a ver com o mesmo projeto, é proposta agora era o projeto, agora é proposta de escolha de procedimento de concurso público para a contratação de empreitada de qualificação no Lar Ramiro Novos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Aqui é que é abstenção também? Não, nós não temos nada contra o procedimento. Pronto, muito bem. Então, aprovado por unanimidade. Ponto 24, contrato administrativo específico de delegação de competência entre o município de Santarém e Freguesia de Alcanhões. Isto é a construção de passeios em Alcanhões. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 25, empreitada global de estabilização de encostas de Santarém, primeira fase, trabalhos a mais, da fase da empreitada, que é a declaração de prazo para a entrega da cação. Portanto, é uma matéria que está clara, os trabalhos a mais também cerca de 35 mil euros. Vamos ver a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com... Estamos contra. Estamos a falar do ponto 25, não é? Sim, com o voto contra do PS. Exato. O voto contra nesta matéria, muito bem. Ponto 26, contrato interadministrativo específico de delegação de competências entre o município de Santarém e a freguesia de Póvoa da Isenta.
Isto é a reabilitação da rua José Júlio da Silva Delgado. Alguns senhores da da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 27. Proposta de atribuição de apoio financeiro para a realização de obras na sede do Grupo Académico de Danças de Ribatejanas. Alguns vereadores que da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 28. Programa ABAN, Rede Solidária. Isto é para conhecimento, relatório do terceiro trimestre do ano 2020. Só eu esqueci de colocar a votação à ata da nossa última reunião. Tive aqui a Irene a alertar-me para isso mesmo, de 28 de nove de 2020. Algum dos vereadores que usado a palavra? Podemos colocar a votação à ata? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Que estas aprovações tivemos hoje sejam aprovadas todas em minuta, para terem já a sua eficácia de imediato. Terminamos a nossa reunião, não temos público e, portanto, teremos a próxima reunião agora na última semana de outubro. Muito obrigado. Sr. Presidente, tínhamos combinado que o Sr. Presidente iria dizer se faríamos a reunião com o Pedro Gouveia ou não no dia 26. Por mim pode ser com o Pedro Gouveia no dia 26, sim. Pronto, e então a questão é, fazemos a reunião Aqui, de forma... Vem cá, que eu venho aqui ao município. Então, mas não faz muito sentido a gente ir ao município fazer a reunião e depois fazer a reunião online. Mas se fizerem outra data que vos dê jeito ao vereador, eles estão cá sempre, os nossos técnicos. Eles não, a questão é esta, nós ou fazemos a reunião online, tal e qual como fazemos a reunião de campo. Pode ser online, se deves uma agenda online, eu marco isso, é mais simples ainda, mais simples. O vereador fica da sua parte, dá-nos uma data e uma Não, podemos ficar já marcado para dia 26. Pronto, dia 26. Para mim pode ser já dia 26. Muito bem. Não sei se há alguma iniciativa do município que vá ocorrer até dia 26 que nós precisamos de saber, onde seja necessária a nossa presença, mas se houver, agradecia que nos dissessem o mais cedo possível. Está bem. Muito bem. Então fica para dia 26 a que horas? Pode ser às 11, 11h30. 11h30 para nós, perfeito. 11h30, está feito. Okay. Está bom. Muito obrigado a todos.